Olá, tudo bem? Bom que você está comigo aqui hoje, tá? Uma alegria te receber. Eu me chamo Thiago Marinho e a gente vai estudar hoje a palavra de Deus novamente. E o assunto de hoje é um assunto delicado. A gente vai falar sobre relacionamento. Como é que tá andando o seu? Como é que você está convivendo com as pessoas que vivem ao seu redor? Como você se comporta quando alguém vai contra aquilo que você pensa? Como você reage quando alguma coisa não dá certo para você? Como é que tem sido o seu relacionamento com as pessoas com que você ama, que estão ao seu redor? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E eu quero que você preste bastante atenção, porque sem dúvida nenhuma, se você estiver passando por uma dificuldade dessa, Thiago, ó, eu tenho problema de relacionamento, eu preciso melhorar, talvez a palavra de hoje seja para você. Eu vou usar a história de um camarada que passou por um momento parecido. Teve um momento de desacordo, de dificuldade, como diz o meu filho, de treta com um familiar. Só que ele ensina pra gente como nós devemos nos comportar mediante a dificuldade que porventura você venha a ter com alguém que você conhece. E isso está relatado no livro de Gênesis, o capítulo 13. E o capítulo 13 fala sobre a separação de Abraão do seu sobrinho Ló. Eu vou contextualizar você aqui só para você entender. Abraão era um cara muito rico, tinha muito gado, tinha muitos empregados. E quando ele saiu da terra dele para ir para a terra que o Senhor iria mostrar para ele, ele levou todo mundo consigo. Inclusive seu sobrinho Ló, que também era rico, que também tinha muita gente trabalhando para ele, que também tinha muito gado. Só que aqui no versículo 5 diz assim, olha só, Gênesis capítulo 13, versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Versículo 6. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Olha só o verso 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então aqui, ó, tá claro. Briga familiar. Uma dificuldade entre Abraão e Ló. Os empregados de Abraão não se davam com os empregados de Ló. Teve dificuldade entre eles. E Abraão toma uma decisão, olha, não dá mais pra gente ficar assim. Se você, pra gente viver bem, então eu te peço o seguinte, ó, você vai para um lado, escolhe um canto. O canto que você for, eu vou pro outro totalmente diferente, vou pro oposto. Então o primeiro ponto que eu aprendo aqui pra gente conseguir resolver as dificuldades de relacionamento que nós temos é o seguinte, olha, é um ditado antigo, mas vai servir. Quando um não quer, dois não brigam. Para com esse negócio de querer arrumar confusão com tudo que as pessoas estão falando para você. Para com esse negócio de se vitimizar, de achar que as pessoas todas são contra você, de que tudo que acontece no mundo é porque o mundo conspira contra você. Não, não tem nada disso. Existem coisas que acontecem porque precisam acontecer. E entenda que as pessoas não são obrigadas a gostar de nós. Nós também não somos obrigados a amar, a gostar de todo mundo. Agora, a Bíblia nos ensina que nós devemos amar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amar o nosso irmão em Cristo é querer bem, não querer mal. Abraão prova para mim e para você aqui nessa passagem o seguinte, que por mais que existam as diferenças, e por mais que a dificuldade seja grande, é possível então você se afastar,
e não arrumar problema. E aí você pensa, então tá bom. Então a pessoa vai para um lugar bem longe, eu vou para o meu canto e eu não estou nem aí para o que vai acontecer com ela. Não. Olha o próximo verso. No capítulo 14, o versículo 14. Ló sequestrado. E esse mesmo Ló, que brigou com Abraão, o sobrinho dele, que foi embora, ele é sequestrado. Olha só o que o capítulo 14, versículo 14 vai dizer. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, ele fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartiu contra eles de noite, repartidos contra eles de noite, melhor dizendo, né? Ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Olha só. Abraão, quando descobre que o seu sobrinho Ló estava passando por dificuldade, a Bíblia conta que ele vai atrás de ajudar e resolver o problema. Entende que o fato de eu ter dificuldade com uma pessoa e de alguma forma eu, para poder manter o bom relacionamento, eu me afastar, não quer dizer que a pessoa tem que morrer para mim. Abraão ensina pra gente aqui o seguinte, que quando o sobrinho, que ele tinha dificuldade, estava passando por problema, ele não mediu esforços para ajudar. É exatamente isso que Cristo diz quando nós devemos amar os nossos irmãos em Cristo. A Bíblia, quando diz isso, é porque ela deixa claro para mim e para você que por mais que existam diferenças, a pessoa não pode morrer para mim. Eu preciso estar sempre disposto para ajudar no que a pessoa precisar. Não posso guardar nada no meu coração, porque isso vai impedir você de ir para o céu. Deus não vai levar você com o coração sujo. O teu coração precisa estar limpo. Dificuldades, elas existem. Agora, a maneira como você lida com as dificuldades que você se depara ao longo da vida vai determinar muito no tipo de pessoa, de ser humano que você vai ser. Você pode viver bem com as pessoas. Você não precisa criar inimigos, você não precisa sujar o teu coração odiando um ou odiando o outro. Você não precisa, por mais que existam as diferenças, e por mais que seja difícil a convivência, você precisa estar sempre com o teu coração limpo para atender a pessoa que necessita de você, seja ela quem for, no momento que ela precisar. Abraão ensina isso para a gente. É por isso que ele era um homem de Deus. Porque para ele conseguir fazer o que ele fez pelo sobrinho, o coração dele precisava estar limpo. Talvez eu estou falando para você agora que o teu coração está sujo, você está amargurado, você está triste, talvez uma pessoa te fez um mal, a pessoa te traiu, mas você não pode andar com isso dentro de você. Você não pode permitir com que os seus sentimentos influenciem nas suas emoções. Você não pode. Então, o meu recado para você hoje é o seguinte: limpa o teu coração. Peça a Deus para te ajudar a limpar o teu coração. E dê sempre o seu melhor. Que Deus te abençoe muito. Abraço forte.